Olá, Jailton Góes, da Igreja Virtual. Irmãos, deixa eu comentar um pouquinho. Alguém perguntou para mim se era difícil ser cristão. Bom, a era é cristã, tudo que está nessa era, querendo ou não querendo, a era é cristã. Muito bem, nós temos aqui esse livro. Esse livro aqui é a Bíblia Sagrada. É um livro da Igreja Católica, né? Que nós evangélicos usamos também. Mas temos entendimento de que, né, isso aqui passou pelas traduções e pela divulgação, né, a partir do catolicismo. Essa Bíblia que eu estou usando é uma edição revisada, revista e corrigida. Olha, revista e corrigida. E como correção e revisão, são várias vezes esse livro já foi corrigido, né? Alguns erros que tinha, algumas coisas a mais ou a menos. Enfim, é um livro, é uma literatura. Essa literatura tem por objetivo nos nortear para Deus, mas ela não fala tudo. E fala algumas coisas que desnecessário também. Desnecessário não no sentido de conhecer, mas da sua aplicação nas nossas vidas. Muito bem, nós temos aqui então o Velho Testamento. Temos o Velho Testamento, né? E temos aqui os 4 evangelhos, que vêm logo na sequência. Quando acaba esses 4 evangelhos, nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, que vai seguir até o livro de Apocalipse. Vale lembrar que o livro de Apocalipse, ele não tinha nas primeiras versões, ele foi introduzido depois, se eu não me engano, acho que no Concílio de Niceia, foi de Creta, não me lembro bem agora. Muito bem. O que é o importante desse livro aqui? É todo ele? Sim, todo ele para conhecimento histórico. Mas o que pode produzir a salvação de fato nas nossas vidas? São os 4 evangelhos. 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá aí. Nesses 4 evangelhos vai contar a história de Jesus Cristo. A história de um homem, nascido de mulher, que morreu na cruz do Calvário, que levou sobre si a condenação que estava sobre nós e que ressuscitou no 3º dia, mostrando a grandeza do seu espírito, tornando-se então o Cristo de Deus, nascido entre os homens. Para algumas pessoas, o próprio Deus. Para alguns mais, um mediador entre Deus e os homens. Meu caso. Bom, o que precisamos entender? O que é difícil de se entender? Quando você elege uma igreja para você servir a Deus, não importa. Assembleia, Batista, Presbiteriana, Quadrangular, não importa. Você escolheu uma igreja, aquela igreja tem doutrinas humanas dela. Coisa que o sujeito lá criou porque ele acha que aquilo vai produzir alguma salvação ou vai complementar os ensinamentos de Jesus. Se você estiver numa igreja, você concorda com os ensinamentos daquele líder espiritual, boa sorte, sirva a Deus ali. Se não concorda, procura outro. Se não concorda com nenhum, siga os ensinamentos de Jesus Cristo. Eles são fundamental para a sua salvação. Os ensinamentos de Jesus Cristo, fundamentais para a salvação da alma. E aí você vai ver que não há dificuldade em ser cristão. O que ele pede para você é que você seja uma pessoa educada. Respeite o direito dos outros. É aquilo que tua mamãe te ensinava quando tu era criança. Olha, você tem que respeitar, olha, não roube, olha, não faça isso, não faça aquilo. Basicamente é isso, né? Ah, mas a gente tem que estar na igreja. Sim, vai ser muito bom para a sua vida espiritual você estar dentro de um templo. Quando você estiver dentro de um templo, servindo a Deus, não importa qual seja a igreja, saiba que aquele pastor que lá está, ele é um profissional da fé. Ele precisa receber o salário dele no final do mês, como você também trabalha para receber o seu salário. Então é preciso que você pague o dízimo, ou a oferta, ou
qualquer outro tipo de despesa que ele propor para você. Foi você que escolheu estar naquele lugar. Então, você tem que saber que tem que pagar o salário do pastor, tem que pagar a água, tem que pagar a luz e outras despesas que advenham de manter-se em um lugar físico. Porém, o convite do Senhor não é esse, né? O convite do Senhor é para que você seja igreja em si mesmo, para que você seja igreja dentro de você, né? Então não há dificuldade em servir a Deus. Servir a Deus é olhar para o céu e reconhecer que existe um Deus, que existe principados e potestades que regem esse plano de matéria. É entender que Deus habita em cada um de nós. É saber que as suas ações, as suas atitudes não ficam escondidas nem um segundo sequer. É saber que à sua volta você está rodeado de testemunha, seja físicas ou não físicas, seja materializado ou não materializado, né? Espirituais. Você não esconde quem você é do eterno e nem dos seres que habitam em planos espirituais. Ou seja, não adianta uma palavra bonita, não adianta uma aparência de santidade, né? Quando não temos essa santidade implícita em nós mesmos. Não adianta mantermos uma postura para que outras pessoas vejam quando nós não nos vemos nessa condição. É muito importante entender que ser cristão é se desvencilhar das inclinações da carne. Ódio, mágoa, ira, inveja, enfim, essas coisas todas. Isso é ser cristão. Ser religioso, aí então acrescenta-se um pouco mais de questões sobre isso. Quem é o cristão? O cristão é aquele que segue a Cristo, é aquele que serve a Jesus Cristo, é aquele que anda pautado nos ensinamentos de Jesus Cristo. Ah não, mas eu quero ser religioso. Legal também. O religioso, essa palavra vem do religare com Deus, entendendo que nós ficamos desligados de Deus. Então a religião está aí para te religar com Deus. Prerrogativa da religião. Se você precisa, ótimo. Então tá, então como funciona? Quando você vai para a religião ela tenta te pôr em um caminho, certo? Vamos dizer que ela coloca um cabresto espiritual para que você siga naquela direção. Isso é ruim? Não, isso é bom. Tem pessoas que se não for a religião, só a religião é quem pode ajudar ela a se nortear no plano espiritual, nas coisas do espírito, né? A religião ela funciona como um hospital, né? Então, como funciona o hospital? Vamos se lembrar como funciona o hospital? O sujeito passou mal, ficou doente, ele vai para o hospital, fica internado e quando ele sara, o que ele faz? Ele sai do hospital, né? Esse hospital religião ele é um pouco mais abrangente. O sujeito caiu lá, ele fica lá e quando ele se cura, ele ajuda outros a se curar lá dentro. Ele não vai sair, né? Ele vai ficar lá mesmo. Ele é da religião. Até porque se ele sair fora da religião, ele acaba fazendo lambança. Ele vira um lambão, fazendo um monte de coisas erradas que pode complicar a sua vida espiritual. Bom, mas essa prerrogativa serve para todo mundo? Não, não. De maneira nenhuma. Uma boa parte precisa da religião. Uma outra grande parte, grande e esmagadora, precisa de Cristo, dos ensinamentos de Jesus na sua vida. São dispenseiros da religião. Não fique triste por me falar isso. Jesus disse que tinha 100 ovelhas. 99 ovelhas ficaram no aprisco. Não precisou de ninguém morrer por ele, nem de nada. Eles já eram justos. Uma precisou. E essa uma compõe a religião. Os religiosos seguem pelo caminho da ovelha perdida. Os cristãos seguem naqueles que estão no aprisco, as 99. Andam certo, justo, e são justificados
pelos ensinamentos de Jesus, às quais eles servem. Entende? Né? Jesus disse assim, ele nos ensina mais. Ele vai nos dar uma aula sobre isso. Ele diz assim, olha, eu vim para a ovelha perdida da casa de Israel. Eu vim para essa ovelha. Eu vim para esse que precisa. Não vim para todos. Porque o próprio Jesus reconhece, dizendo que quem precisa de médico é o doente, e não são. Tem muitas pessoas sãs que não precisam. Então, para nós que somos cristãos, não devemos julgar ninguém, nem ao que está na religião e nem ao que está fora. Por quê? Porque lá fora tem aquele que precisa da religião, ele precisa ir para ela, não importa qual. Ele pode ir para a igreja pentecostal, para a igreja tradicional. Se ele se sente bem no catolicismo, é entre ele e Deus. Para nós cabe ensinar o caminho que nós consideramos ser a verdade, sem menosprezar nenhum outro. Tem muitos outros segmentos, tem o espiritismo, tem uma infinidade de religião. Como cristão, eu não prego contra a religião. Como cristão, eu não ofereço religião. Como cristão, eu ofereço Jesus Cristo como caminho a ser seguido, como mentor espiritual, como Senhor e mediador das nossas vidas. Eu convido você a ter uma vida de educação cristã, ser educado nas bases do cristianismo. A religião fica por sua conta. Se você tem a necessidade em si mesmo, siga. Pega uma religião e siga. Pega uma denominação e siga. É importante, mas não julgue a quem não segue. Porque quem conhece o coração do homem é somente Deus. Precisamos sempre lembrar disso. Somente Deus conhece o coração, o que permeia a mente e o coração do homem. Outro homem não sabe como. Mas é assim que funciona. Então entenda. Velho Testamento, voltando. Histórias e a visão de Israel com relação ao Deus eterno. Era a visão deles. Novo Testamento. 4 evangelhos, vamos pautar assim. Ensinamentos que produz salvação e vida eterna. De Atos dos Apóstolos para frente, você vai ter aqui a composição da religião, evidentemente da religião cristã, para a salvação da alma. Aí você vê onde se encaixa e vá servir a Deus. Não importa. Sirva a Deus e não aos homens, ao Eterno. Jailton Góes, na Igreja Virtual, dê o seu like, compartilhe o vídeo, comente o vídeo, ou dê o seu dislike se não gostou, fique à vontade, se inscreva no canal e vamos junto pregar a palavra que produz salvação e vida eterna.